Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário RECT11, conhecido também como RECT11. Ele, em um ano, reduziu a sua taxa de vacância de 31% para os atuais 9,8%, e mesmo assim, no último ano as suas cotações estão caindo mais de 26% e atualmente ele está com cerca de 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E muitos investidores já ficam com aquelas dúvidas: será que o RECT11 vale a pena? Será que o RECT11 é uma oportunidade? Neste vídeo eu vou esclarecer todas essas perguntas, levantando aqui todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu vier postar um vídeo novo, você receba uma notificação. Vamos então falar do fundo imobiliário RECT11. Ele tem como administrador a BRL Trust e o consultor de investimento a REC Gestão de Recursos. Particularmente falando, eu gosto de ambas as instituições. Eles cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 0,17% ao ano e uma taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Ele não tem prazo para acabar e é para investidores em geral. E por enquanto são dados bem tranquilos. Mas vamos ao primeiro ponto que eu sempre gosto de levantar, que é a respeito da liquidez. Quantas negociações tem um fundo imobiliário? Porque dependendo da liquidez, fica meio difícil você comprar ou você vender cotas do fundo imobiliário. E temos que atualmente o fundo imobiliário conta com mais de 78 mil cotistas. Vamos ver quantas negociações aqui de cotas do fundo imobiliário. E algo me surpreendeu é que quando a gente olha o mês de maio de 2022, temos uma liquidez média diária de apenas R$ 757 mil. E na minha visão, para ter uma boa liquidez, é de R$ 1 milhão para cima. Só que aqui temos alguns pontos que levar em consideração. Isso aqui é apenas um mês. Mas quando a gente olha os últimos 7 meses, ficou abaixo de R$ 1 milhão diário. Mas na maioria do período, ficou acima de R$ 1 milhão. Então isso aqui eu vou considerar um ponto neutro. Não vai ser nem positivo e não vai ser nem negativo. Mas considerando que ele tem mais de 78 mil cotistas, eu já espero que no longo prazo ele aumente a liquidez dele e passe a ter uma boa liquidez. E como eu não gosto de ficar enrolando, vamos ver quantos ativos que o fundo possui e quais as classes de ativos que o fundo possui participação. E aqui temos que cerca de 96% dos recursos do fundo estão alocados em imóveis e os outros cerca de 4% estão alocados em renda fixa, CRIs e outros ativos. E como a parte de imóveis pega quase todo o portfólio do fundo, vamos focar neles. E temos que o fundo possui participação em 9 ativos localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, do Distrito Federal e Paraná. E um detalhe bem importante é que todos esses imóveis são imóveis de qualidade, com classe A para cima. E um ponto bem importante é que ele está com a taxa de ocupação de mais de 86%, ou seja, em torno aí de 13% apenas de vacância. E aprofundando um pouco mais essa questão de vacância, um ano atrás, eu até gravei esse vídeo aqui falando, naquela época ele estava com mais de 31% de vacância. E recentemente o fundo imobiliário publicou 2 fatos relevantes. Neste fato que você vê aí na tela, ele está celebrando o instrumento particular de locação de imóvel com a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional SA. E a taxa de vacância ficou em 11,61%. Posteriormente, ele publicou outro fato relevante, celebrando um instrumento particular de locação de imóvel com a SVRES, Sociedade de Advogados, e a vacância agora está em 9,83%. Ou seja, em um ano, o fundo imobiliário saiu de uma vacância de mais de 31% para os atuais 9,8%. Isso já mostra que esses imóveis realmente são de qualidade e possuem, logicamente, diversos locatários
com vários prazos de contratos igual você está vendo aí na tela. Mas vamos a um ponto bem importante que é a respeito do dividend yield e do seu preço em relação ao seu valor patrimonial, que eu já te dei uma palhinha. E temos que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 6,23, o que dá um dividend yield de 10,83%. Mas aqui não vá se animando, porque eu tenho um dado que a gente tem que levar em consideração. É que atualmente o fundo imobiliário está com 14,6% da sua receita em RMG, ou seja, renda mínima garantida. Quando isso aqui acabar, pode ser que os dividendos caiam um pouco. Atualmente, conforme a gente já viu, quando a gente divide o seu valor de mercado, que está em R$ 57,59, com o seu valor patrimonial por cota, que está em R$ 96,48, temos aí um preço sobre valor patrimonial de 0,60, ou seja, o fundo imobiliário RECT11 está com desconto de aproximadamente 40%. E um dado bem importante que não poderia faltar é que o RECT11 possui dívida. Aí algumas pessoas podem falar: Matheus, mas fundos imobiliários não podem fazer empréstimo. Realmente não podem fazer empréstimos, isso é proibido por lei. Mas eles podem se endividar de algumas formas. Vou citar duas aqui. Eles podem comprar imóveis e sair pagando a prestação. Logicamente, aquelas prestações futuras são uma dívida para o fundo imobiliário. Eles podem também emitir CRIs, que nada mais são do que créditos imobiliários. E nesse caso aqui em questão, as dívidas são decorrentes de aquisições de imóveis, ou seja, o fundo imobiliário comprou imóveis e está pagando a prestação. Eu vou levar em conta apenas essas dívidas, porque quando a gente olha essa aqui de cima, o vencimento é em junho de 2022. Como eu estou gravando aqui em junho de 2022, eu já espero que até lá essa dívida aqui esteja cessada. Mas vamos ver, ele possui uma dívida, vou pegar apenas essa aqui, de em torno de R$ 198.773.000. Para a gente saber se essa dívida é alta ou é baixa, a gente tem que comparar com o total de ativos do fundo imobiliário. Então eu venho aqui, vou pegar a minha calculadora, vou pegar esse valor de 198 milhões de reais, 198.773.536, e vou dividir pelo total de ativo que o fundo possui, 995.130.909. Vou multiplicar por 100 para achar um percentual. Temos aqui que o fundo está com alavancagem de em torno de 20%. E, na minha visão, uma alavancagem até 20% é bem tranquila. É uma dívida? Sim, é uma dívida, e eu considerei aquelas taxas bem elevadas. Mas o fundo consegue arcar com essas dívidas e vai continuar entregando dividendos aí aos cotistas. Pelo menos é o esperado. Então isso aqui é um ponto que, na minha visão, está bem tranquilo. Se tivesse acima de 20%, aí eu já consideraria uma dívida um pouco elevada. Mas é aquilo, né? Isso aqui é apenas a minha métrica de 20% de alavancagem. Tem investidores que vão falar que a métrica deles é 30%, 40%, 50% de alavancagem. Na minha visão, 1/5 dos ativos do fundo imobiliário comprometido já está de bom tamanho. Mas vamos aos principais pontos positivos e negativos do RECT11 para saber se ele está valendo a pena e para saber também se ele é uma oportunidade. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro é que esse fundo imobiliário é o famoso multi. Ou seja, ele possui participação em diversos imóveis, são 9 ativos que ele possui participação, sendo que esses imóveis estão espalhados em 13 estados e também no Distrito Federal, e logicamente, por serem vários imóveis, possuem vários locatários. O segundo ponto positivo é essa redução da vacância, saiu de 31% para os atuais 9,8% em apenas um ano. Isso mostra que a gestão sabe o que está fazendo. O terceiro ponto positivo é justamente o dividend yield, e nos últimos 12 meses ele distribuiu mais do que 8% de dividend yield. Mas um ponto a se levar em consideração é que o fundo tem quase 15% em renda mínima garantida. E o outro ponto positivo é que quando a gente divide o preço do fundo imobiliário pelo seu valor patrimonial, temos aí um PVP de 0,60, ou seja, temos aí aproximadamente 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial.
E o ponto negativo mais relevante que eu vi a respeito desse fundo imobiliário é justamente a questão da dívida, que está em torno ali de 20% de alavancagem quando a gente divide ele pelo total de ativos que o fundo imobiliário possui. Um detalhe importante é que essas taxas que o fundo vem pagando são extremamente altas, até porque a inflação vem subindo bastante. Mas quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, isso de forma alguma é recomendação de investimento. Mas quando eu coloco todos esses dados na balança, na minha opinião, o RECT 11 é sim uma oportunidade e neste momento ele está valendo super a pena. Mas e para você, o RECT 11 vale a pena ou não vale a pena? Comenta aqui, participa do canal. Se gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para você sempre ficar antenado dos vídeos que eu vier postar a respeito de fundos imobiliários. Fico por aqui e até mais.